Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Sob o sol do meio-dia, numa pequena cidade empoeirada onde os olhares percorrem rapidamente as ruas estreitas, Marcos, um homem negro na casa dos 30, tentava consertar um motor velho e enferrujado em sua caravana precária. Seu rosto mostrava sinais de cansaço e sofrimento, mas suas mãos, hábeis e precisas, revelavam um conhecimento adquirido através de anos de engenhosidade e sobrevivência. Era um dia como qualquer outro, até que um carro de luxo parou bruscamente em frente à sua caravana. A motorista, uma mulher elegante com o cabelo impecavelmente penteado, saiu do carro, visivelmente chateada. Seu motor tinha acabado de quebrar, e ela ouvirá falar do gênio dos motores da cidade, Marcos, é claro. Sem dizer uma palavra, Marcos pôs-se a trabalhar, os dedos deslizando com segurança sobre as peças do motor temperamental. A mulher, impaciente, lançava olhares nervosos ao redor. Ela ainda não sabia que, ao ajudar aquele homem sem um tostão, estava prestes a entrar num mundo além da imaginação. Assim que o motor tossiu e voltou a funcionar, o céu se abriu com um rugido ensurdecedor. Marcos olhou para cima, franzindo a testa, e viu um helicóptero pousar abruptamente ao lado de seu trailer, levantando uma nuvem de poeira e cascalho. As hélices ainda giravam, arremessando tudo em seu caminho. A mulher recuou aterrorizada, enquanto Marcos permaneceu paralisado, incapaz de compreender como sua vida comum acabará de se transformar em algo extraordinário. Homens uniformizados saíram rapidamente do helicóptero, cada um com uma expressão de determinação gélida. Marcos sentiu o coração disparar. Ele havia acabado de passar de um simples mecânico de motores a alvo de eventos que jamais poderia ter imaginado. E nos olhos da mulher, entre a surpresa e o medo, Marcos pressentiu que sua vida estava prestes a mudar, e não apenas a sua. Marcos ficou parado ali, com as mãos ainda oleosas, encarando o helicóptero e seus ocupantes como se estivesse vendo um fantasma. A poeira se depositava lentamente ao redor de sua caravana, e o ar ainda vibrava com as hélices girando acima dele. A mulher, visivelmente rica, tremia levemente ao seu lado. Quem é você?" perguntou ela com a voz demonstrando pânico. Marcos balançou a cabeça, procurando as palavras certas. Eu não sei. Eu só conserto motores." Um dos homens saiu rapidamente do helicóptero com um caderno na mão. "Marcos Johnson?" perguntou sem sorrir. O coração de Marcos deu um salto. "Sim, sou eu." O homem tirou um envelope lacrado. "Você foi escolhido. Chegou a hora de saber por que estamos te seguindo todos esses anos." A mulher aproximou-se, intrigada apesar do medo. "Escolhida? Mas, para quê?" Marcos franziu a testa. Nada em sua vida o havia preparado para isso. Desde a infância nas ruas difíceis da cidade, ele sobrevivera consertando carros e ajudando os vizinhos. Jamais imaginaria que um dia seu nome seria procurado por homens em um helicóptero. O homem entregou o envelope. Marcos abriu hesitante e descobriu dentro uma chave de ouro maciço e um bilhete. "Esta chave abre um baú que contém sua verdadeira herança. Você não é quem pensa ser. Chegou a hora de descobrir seu destino." Marcos olhou para a mulher, com os olhos cheios de perguntas. "Herança? Destino? Eu não entendo." Mas antes que ele pudesse fazer outra pergunta, o caderno do homem se abriu, revelando uma lista de coordenadas e nomes. Seu próprio nome estava na primeira linha, com a seguinte anotação: proteger a todo custo. O helicóptero rugiu novamente como que para sublinhar a gravidade da situação. Marcos então compreendeu que sua vida acabará de ser virada de cabeça para baixo, passando da mais simples existência cotidiana para um mundo onde riqueza, perigo e segredo se tornariam sua realidade diária. E ao colocar a chave na mão, um arrepio percorreu sua espinha. Ele estava pronto para descobrir tudo. Após o pouso turbulento do helicóptero, Marcos sentiu o coração disparar. Ele apertou a chave de ouro na mão e seguiu o homem que o chamara, enquanto a mulher rica o observava com uma mistura de fascínio e medo. A poucos quilômetros de sua caravana, chegaram a uma vasta mansão escondida atrás de árvores centenárias. Marcos não podia acreditar no que via. O edifício era imenso, cada detalhe revelando uma riqueza inimaginável. Os homens que o seguiam o trataram com o respeito que ele jamais conhecera. "Entre Marcos", disse aquele que parecia ser o líder. "Você está prestes a descobrir quem você realmente é." Marcos atravessou as portas com uma mistura de excitação e medo no estômago. Lá dentro, tudo era luxuoso, pinturas antigas, esculturas raras e móveis que pareciam ter sobrevivido aos séculos. O homem o conduziu a uma biblioteca secreta, escondida atrás de uma estante deslizante.
Ali sobre um púlpito repousava um baú antigo. Marcos colocou a chave de ouro na fechadura e girou-a. O baú abriu-se com um clique solene. Dentro, documentos, fotos e objetos preciosos contavam a história de uma família que ele nunca conhecera. Marcos, disse o homem, você é o herdeiro da família Whitmore. Sua mãe biológica fazia parte de uma das famílias mais influentes do país, mas foi assassinada quando você ainda era bebê. Desde então você cresceu nas sombras, sem saber de sua verdadeira identidade. Marcos tremia. Seu passado de pobreza, suas lutas pela sobrevivência, sua vida modesta em sua caravana. Tudo isso agora parecia pertencer a outro mundo. Por que eu? Perguntou Marcos. Porque você herdou não apenas a riqueza deles, mas também as responsabilidades, respondeu o homem. E há aqueles que querem impedi-lo de reivindicar o que é seu por direito. Um baque repentino ecoou atrás deles. O helicóptero havia retornado, mas desta vez com mais homens armados e determinados. Marcos sentiu uma onda de adrenalina. Ele compreendeu que aquela descoberta não era apenas uma dádiva, era um perigo. A mulher que o acompanhará desde a caravana aproximou-se. Você vai mesmo entrar neste mundo? Sussurrou ela. Marcos olhou para a chave e para o baú. Cerrou os punhos. Sim, quero saber quem sou. E não deixarei ninguém roubar minha herança. E pela primeira vez, Marcos sentiu que sua vida modesta como mecânico não passava de uma lembrança distante. Um novo mundo, repleto de mistérios, poder e perigos, acabará de se abrir diante dele. Marcos mal começara a compreender a verdade sobre sua herança quando o som do helicóptero se aproximou novamente. Desta vez, ele entendeu que aqueles homens não estavam ali para guiá-lo ou protegê-lo, mas para observá-lo e potencialmente eliminá-lo. O líder dos homens o conduziu a uma sala secreta atrás da biblioteca, um antigo escritório repleto de mapas, armas e documentos estratégicos. Marcos, disse ele gravemente, há inimigos que buscam impedi-lo de tomar posse do que é seu por direito. Não se trata apenas de riqueza, mas de poder e influência. Marcos sentiu o sangue gelar. Quem? Perguntou ele. Homens e mulheres que se apoderaram da riqueza e da influência da sua família após a morte da sua mãe. Eles veem você como uma ameaça. Enquanto ele falava, uma tela se iluminou, exibindo imagens capturadas por drones, silhuetas em carros pretos, homens que pareciam segui-lo por onde quer que fosse, até mesmo na cidade onde cresceu. Marcos reconheceu alguns rostos, políticos, empresários influentes, todos dispostos a tudo para manter o controle. A mulher que o acompanhará desde sua caravana, agora identificada como Emily, colocou a mão em seu braço. Marcos, disse ela suavemente, você não estará sozinho. Eu o ajudarei a navegar por este mundo. Mas você precisa ter cuidado. Eles não hesitarão em fazer qualquer coisa. Marcos assentiu com a cabeça. Seu instinto de sobrevivência, forjado por anos de engenhosidade, assumiu o controle. Então preciso aprender rápido. Preciso saber como proteger o que é meu. O líder dos homens entregou-lhe uma pasta repleta de informações sobre o inimigo, seus hábitos e até mesmo suas fraquezas. Você terá que ser mais rápido e mais esperto do que eles. Cada decisão conta. E Marcos, alguns dos seus confidentes mais próximos não são quem você pensa que são. Um arrepio percorreu o corpo de Marcos. Ele compreendeu que a vida que conhecia havia acabado. O mecânico sem um tostão que consertava motores em seu trailer acabará de se tornar um jogador em um perigoso jogo de poder. E o helicóptero que pousou em seu trailer era apenas o começo de uma cadeia de eventos que ele não podia mais deter. Ao apertar o arquivo contra o peito, Marcos sentiu uma determinação renovada. Não importa o que aconteça, protegerei meu legado e descobrirei a verdade. E no silêncio da mansão, as hélices do helicóptero ainda ecoavam à distância, como um lembrete de que o perigo estava por toda parte, mas também de que a aventura de sua vida estava apenas começando. A mansão ficou silenciosa depois que o líder e seus homens partiram. Marcos estava sentado na biblioteca, com o dossiê de inteligência sobre seus inimigos aberto à sua frente. As informações eram condenatórias, figuras poderosas, alianças secretas e redes de influência capazes de arruinar sua vida num instante. Emily sentou-se ao lado dele. Marcos, disse ela suavemente, você não está sozinho nesta batalha. Há alguém que você precisa conhecer. Alguém que conhece este mundo melhor do que ninguém. Algumas horas depois, Marcos seguiu Emily por um labirinto de corredores e passagens secretas. Chegaram a uma porta maciça, adornada com símbolos antigos. Emily bateu 3 vezes. A porta abriu-se lentamente e um homem apareceu. Alto, calmo, com cabelos grisalhos e um olhar penetrante. Marcos Johnson, disse ele com voz grave. Meu nome é Leonard Reis.
Eu trabalhava com sua família antes de tudo mudar. Marcos observou o homem com desconfiança. Por que eu deveria confiar em você? Leonard deu um leve sorriso. Porque conheço seus inimigos melhor do que ninguém. E porque sei o que significa ser caçado por aquilo que é seu por direito. Sua mãe me fez prometer proteger seu filho. E agora esse filho é você. Ele fez um gesto para que Marcos o seguisse até uma sala repleta de plantas, mapas e dispositivos eletrônicos. Vocês terão que aprender a se defender, disse Leonard. Não apenas com os punhos ou a inteligência, mas usando os recursos e segredos que sua família acumulou ao longo de gerações. Marcos sentiu uma onda de adrenalina. E você acha que eu consigo? Perguntou ele. Leonard colocou a mão no ombro dele. Com disciplina e coragem, sim. Mas você também terá que aprender a distinguir amigo de inimigo. Nem todos querem o seu bem, mesmo entre aqueles que parecem próximos. Emily olhou para Marcos com determinação. Você nunca esteve sozinho, Marcos. E agora você tem aliados. Mas será perigoso. Você terá que ser mais rápido e mais esperto do que aqueles que querem destruí-lo. À medida que Leonard começava a revelar os segredos de sua família, Marcos percebeu que sua vida como mecânico batalhador morando em um trailer agora era apenas uma lembrança. Ele teria que se tornar um estrategista, um sobrevivente e, acima de tudo, um herdeiro capaz de reivindicar o que era seu por direito. E lá fora, o céu ainda brilhava com as hélices de um helicóptero, sinal de que perigos se aproximavam, mas Marcos estava pronto para enfrentá-los. Na manhã seguinte, Marcos levantou-se antes do amanhecer. A chave de ouro e o dossiê de inteligência estavam sobre a mesa à sua frente, como símbolos de seu novo destino. Leonard já o esperava, concentrado em um mapa detalhado da cidade. Marcos, disse ele com voz grave, hoje testaremos suas habilidades. Você deve recuperar um objeto que seus inimigos roubaram. Este não é apenas um teste de força, mas também um teste de inteligência e estratégia. Marcos assentiu com a cabeça. Depois de tudo que acabará de descobrir, sabia que cada decisão seria importante. Emily o seguiria, mas ficaria para trás para observar. O alvo era um cofre contendo documentos vitais, em posse de um dos tenentes mais perigosos de seus inimigos. Leonard detalhou o plano: infiltração discreta, observação e, acima de tudo, evitar confrontos desnecessários. Marcos sentia-se nervoso, mas também entusiasmado. Fazia muito tempo que não sentia que poderia realmente mudar o rumo de sua vida. Marcos e Emily chegaram ao armazém ao cair da noite. A luz que filtrava pelas janelas sujas revelava vislumbres de figuras. Marcos observava atentamente cada movimento. Seus anos de engenhosidade em sua caravana, seus trabalhos ocasionais como mecânico e sua capacidade de avaliar situações perigosas lhe davam uma vantagem inesperada. Fique atrás de mim, sussurrou Marcos para Emily. Eles entraram sorrateiramente, aproveitando-se das sombras e dos pontos cegos. Marcos encontrou o baú, exatamente onde Leonard havia indicado. Mas assim que estendeu a mão para pegá-lo, uma voz estridente ecoou atrás deles. Eu sabia que alguém viria buscá-lo. Marcos se virou e viu um homem grande e armado com um sorriso cruel. Seu coração disparou, mas ele não demonstrou medo. Usando um reflexo aprendido nas ruas, ele se esquivou, agarrou o braço de Emily e usou um pequeno dispositivo que Leonard lhe dera, uma densa fumaça que cegou o inimigo. Em questão de segundos, eles agarraram o baú e escaparam para a noite. O perigo era real, mas Marcos acabará de passar em seu primeiro teste. De volta à mansão, Leonard olhou para ele com um sorriso de aprovação. Muito bem, Marcos. Você tem potencial para sobreviver neste mundo. Mas isso foi apenas o começo. Seus inimigos agora sabem que você está ativo. Eles vão retaliar. Marcos colocou o baú sobre a mesa, ainda sem fôlego. Pela primeira vez em muito tempo sentiu uma certeza. Ele podia lutar pelo que era seu, e ninguém, nem mesmo os homens nos helicópteros ou os poderosos tenentes de seus inimigos, o impediriam de descobrir a verdade sobre sua herança. Os dias que se seguiram à primeira missão foram intensos. Marcos passou o tempo treinando com Leonard, estudando arquivos e aprendendo a antecipar os movimentos dos inimigos. Emily permaneceu ao seu lado, apoiando-o em todas as tarefas, mas Marcos sentia um peso invisível oprimindo-o. Algo estava errado. Certa noite, enquanto fazia um relatório no escritório secreto, Marcos notou um comportamento estranho em Emily. Ela recebia ligações curtas, apagava mensagens rapidamente do celular e, às vezes, parecia absorta em pensamentos, como se estivesse escondendo algo. Emily, disse Marcos suavemente, há algo que eu deva saber? Emily ergueu o olhar surpresa e tentou sorrir. Não, está tudo bem, Marcos. Eu prometo.
Mas Marcos sentiu instintivamente que isso não era verdade. Sua experiência nas ruas e em situações perigosas nunca o havia decepcionado. Ele decidiu seguir seu instinto. Na noite seguinte, enquanto todos dormiam, Marcos a seguiu discretamente. Ele a viu ir até um armazém abandonado nos arredores da cidade. De lá, ouviu vozes familiares, as dos homens que já o haviam caçado. Emily falou em voz baixa: "Sim, eu o encontrei. Ele é mais inteligente do que eu esperava, mas eu posso guiá-lo." Marcos sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Emily, sua confidente, sua aliada de confiança, estava colaborando com seus inimigos. Ele se retirou silenciosamente e retornou à mansão com o coração pesado, mas a mente lúcida. Leonardo notou imediatamente. "O que você descobriu?" perguntou. Marcos contou tudo para ele. Leonardo franziu a testa sério. "A traição é a pior arma, Marcos. Mas agora que você sabe, pode se antecipar a ela." Emily achou que podia manipular o jogo, mas vamos retomar o controle. No dia seguinte, Marcos encarou Emily. "Eu sei de tudo", disse ele calmamente. "Por quê?" Emily baixou os olhos. Eu não tive escolha. Eles estão ameaçando minha família." Marcos percebeu um toque de compaixão, mas também uma determinação implacável. "Entendo seus motivos, mas, de agora em diante, você precisa escolher um lado. Comigo ou contra mim?" Emily assentiu com a cabeça, com os olhos marejados. "Eu escolho, você, Marcos." Marcos compreendeu que mesmo neste mundo de riqueza, poder e perigo, a lealdade precisava ser conquistada e que a traição poderia vir daqueles em quem mais confiava. Mas agora ele sabia de uma coisa: estava preparado para fazer qualquer coisa para proteger seu legado e sobreviver às forças que buscavam destruí-lo. Nos dias que se seguiram, Marcos e Emily prepararam-se meticulosamente para enfrentar seus inimigos. Leonardo ensinou-lhes estratégias avançadas, combinando astúcia, tecnologia e força física. Marcos sentia que cada sessão de treinamento o transformava, de um mecânico sem um tostão a um herdeiro determinado a recuperar o que era seu por direito. Certa noite, finalmente colocaram seu plano em ação. O alvo era um dos tenentes mais influentes de seus inimigos, o dono de um clube privado conhecido por seus negócios escusos. Marcos, escondido nas sombras, observava as entradas, as saídas e a segurança. Cada detalhe importava. Emily, agora novamente uma aliada de confiança, monitorava as comunicações de um carro estacionado a certa distância. Marcos sentiu uma onda de adrenalina. Ele sabia que esse primeiro confronto determinaria se ele conseguiria sobreviver neste mundo ou cair na armadilha de seus inimigos. Eles entraram no clube por uma entrada secreta. O tenente, arrogante e autoconfiante, não suspeitou de nada. Marcos avançou, com os sentidos em alerta máximo. Cada passo, cada som era crucial. Chegaram à sala onde o tenente guardava documentos confidenciais, mas antes que pudessem agir, o homem o surpreendeu. Ora, disse ele com um sorriso cruel. "Marcos Johnson, eu sabia que você teria coragem de vir." Marcos não demonstrou medo. Ele fez um gesto na direção de Emily. Ela ativou um pequeno dispositivo eletrônico que interferiu nas comunicações e mergulhou a sala em um breve momento de confusão. Aproveitando a distração, Marcos correu até o cofre que continha os documentos e o arrancou das mãos do inimigo. Um confronto físico irrompeu. Marcos usou sua força, agilidade e astúcia para neutralizar os guardas sem sofrer ferimentos graves. Emily o ajudou a controlar a situação, provando que agora estava totalmente do lado dele. Quando tudo se acalmou, Marcos estava no centro da sala, o cofre trancado, enquanto o tenente e seus homens estavam subjugados e amarrados. Marcos sentiu uma onda de orgulho. Ele acabará de vencer seu primeiro confronto direto contra aqueles que haviam ameaçado sua vida e seu legado. De volta à mansão, Leonardo o parabenizou. "Muito bem, Marcos. Você demonstrou não apenas força, mas também inteligência. Seus inimigos estão começando a perceber que você não é nenhum novato." Marcos colocou o cofre sobre a mesa, os documentos dentro brilhando à luz. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Os inimigos mais poderosos ainda estavam à solta, e os verdadeiros desafios estavam apenas começando. Pela primeira vez em muito tempo, Marcos sentiu que seu destino realmente lhe pertencia. Mas nas sombras, em algum lugar, novas ameaças já se preparavam. Poucos dias após o primeiro confronto, Marcos passava as manhãs examinando os documentos recuperados do cofre. Cada página revelava um fragmento da história de sua família e dos inimigos que haviam se apoderado de sua fortuna. Mas, entre esses documentos, um antigo diário chamou sua atenção. Pertencia à sua mãe. Marcos estava sentado na biblioteca da mansão, com o diário aberto no colo. As páginas, amareladas pelo tempo, relatavam detalhes que ele jamais imaginara.
Sua mãe fora uma mulher excepcional, uma estrategista capaz de navegar em um mundo dominado pelo poder e pela riqueza. Ela sabia que sua vida e a de seu filho estariam em perigo, e fizera todos os preparativos para garantir sua sobrevivência caso desaparecesse. Marcos, disse Emily, entrando em silêncio, o que você descobriu? Marcos ergueu os olhos. Minha mãe, ela planejou tudo isso. Ela sabia que inimigos viriam atrás de mim. Ela deixou pistas, estratégias. Está tudo aqui. Emily folheou as páginas e assentiu com a cabeça. É impressionante. Ela era muito mais do que apenas uma herdeira. Conforme Marcos continuava a ler, descobriu um segredo ainda mais profundo, uma antiga aliança entre sua família e uma rede de influência internacional. Essa rede protegia certas heranças e conhecia os verdadeiros perigos representados por famílias poderosas. Mas havia um aviso: se o herdeiro não fosse capaz de navegar nesse mundo, seria caçado e destruído. O jornal também mencionou indivíduos de confiança, alguns ainda vivos, mas escondidos nas sombras. Existem aliados que eu desconheço, murmurou Marcos. Pessoas que poderiam nos ajudar, mas precisamos encontrá-las. Nesse instante, Leonard entrou com um semblante sério. Marcos, seus inimigos agora sabem que você possui os documentos. Alguns deles começarão a atacar diretamente, não apenas por meio de seus tenentes. Você precisa estar preparado para tudo. Marcos sentiu uma mistura de medo e determinação. Ele compreendeu que descobrir a verdade sobre sua família significava não apenas reivindicar sua herança, mas também confrontar forças que superavam tudo o que ele já havia conhecido. Vamos usar essas informações, disse ele a Leonard e Emily, para recuperar o que é nosso e proteger aqueles que amamos. Nas sombras da mansão, ao cair da noite, Marcos compreendeu uma coisa essencial: o caminho para recuperar sua herança seria longo e perigoso. Mas cada segredo revelado era uma arma que ele poderia usar contra aqueles que ousaram subestimá-lo. E em algum lugar da cidade, seus inimigos se preparavam, sem saber que Marcos acabará de descobrir uma força e uma sabedoria herdadas de sua mãe, que em breve os tornariam suas presas. Marcos, Leonard e Emily se encontraram no escritório secreto, cercados por mapas, computadores e documentos estratégicos. A descoberta dos segredos de sua mãe mudará tudo. Agora eles conheciam os pontos fortes e fracos de seus inimigos mais poderosos. Precisamos atacar o coração deles, declarou Marcos com voz firme. Não apenas seus tenentes, mas aqueles que puxam os cordões. Leonard assentiu com a cabeça. Exatamente. Mas isso exigirá astúcia, paciência e precisão. Cada movimento deve ser calculado. Emily acrescentou. E temos que garantir que eles não suspeitem de nada. Um erro, e tudo estará perdido. Eles arquitetaram um plano ousado. Marcos e Emily atrairiam os tenentes para uma armadilha, enquanto Leonard coordenaria a operação para neutralizar os principais inimigos remotamente. O objetivo era recuperar não apenas o dinheiro e os documentos roubados, mas também expor publicamente os traidores e manipuladores que tentaram destruir sua família. Chegou o dia da operação. Marcos e Emily infiltraram-se no primeiro alvo, um complexo luxuoso onde os inimigos se consideravam intocáveis. Marcos sentiu a adrenalina subir, mas manteve o foco. Cada passo, cada olhar, cada movimento era calculado. Usando informações herdadas de sua mãe e com a ajuda de Leonard, eles prenderam os tenentes em um labirinto de pistas falsas e medidas de segurança. Os inimigos confiantes caíram na armadilha sem entender o que estava acontecendo. Marcos enfrentou o mais audacioso dos tenentes. A luta foi rápida, mas intensa. Marcos usou seus reflexos, força e inteligência para dominar o homem, provando que não era mais apenas um mecânico sem um tostão de sua caravana. Do lado de fora, Leonard coordenou a operação final, neutralizando as forças inimigas restantes e recuperando os documentos e o dinheiro roubados. Em questão de horas, Marcos e sua equipe transformaram o caos em uma vitória estratégica. De volta à mansão, Marcos examinou o cofre repleto de documentos e provas. Começamos a recuperar o que é nosso, disse ele com um olhar determinado. Mas isso é só o começo. Os inimigos mais perigosos ainda estão à solta. Emily colocou a mão no ombro dele. Mas agora, Marcos, você sabe que pode enfrentá-los. Você é mais do que um herdeiro, você é um líder. Marcos sorriu, sentindo pela primeira vez em muito tempo que realmente controlava seu destino. E conforme a noite caía sobre a mansão, ele sabia que nunca estivera tão preparado para enfrentar o obstáculo final. Seus inimigos mais poderosos, aqueles que orquestraram a ruína de sua família por anos. A tensão era palpável. Marcos, Emily e Leonard estavam no hall principal da mansão, preparando seu movimento final.
Os documentos e as evidências acumulados lhes haviam dado uma vantagem estratégica, mas a parte mais perigosa ainda estava por vir. Confrontar o líder supremo de seus inimigos, aquele que orquestrara a queda de sua família durante anos. O céu escureceu quando o helicóptero reapareceu, mas desta vez Marcos não estava com medo. Ele sabia que estava preparado. Os homens saíram armados, mas desta vez, cada detalhe havia sido planejado por Marcos e Leonard. O líder inimigo finalmente apareceu. Um homem elegante e autoconfiante, com um sorriso cruel que nunca havia abandonado seu rosto. Marcus Johnson, disse ele, com a voz gélida, você tem sido um problema, mas é hora de acabar com o jogo. Marcus deu um passo à frente calmamente. Este jogo agora é meu. Tudo que você tirou da minha família eu vou recuperar. A batalha final começou, uma mistura de estratégia, astúcia e força bruta. Marcus usou tudo o que havia aprendido, seus reflexos de mecânico, seu conhecimento de campo, os ensinamentos de Leonard e os conselhos que sua mãe deixará em seu diário. Emily e Leonard coordenaram seus movimentos, neutralizando os homens do líder sem causar baixas desnecessárias. Em um confronto final, Marcus encarou o líder. As palavras foram cortantes. Sua sede de poder destruiu minha família, mas hoje tudo termina. O líder tentou fugir, mas Marcus, com surpreendente habilidade e rapidez, impediu sua fuga. A polícia, alertada por Leonard e Emily, chegou a tempo de prender o homem e seus cúmplices. Após essa vitória, Marcus finalmente abriu o cofre de sua mãe, descobrindo documentos, pertences e segredos que revelaram tudo. A verdadeira herança não era apenas financeira, mas sim uma influência e uma rede de proteção que sua mãe havia cuidadosamente construído para ele. Ela havia planejado que seu filho fosse capaz de sobreviver, lutar e recuperar o que pertencia à sua família. Emily, ao lado dele, sorriu. Você fez mais do que recuperar sua herança, Marcus. Você descobriu sua verdadeira força. Marcus olhou ao redor da mansão e para os documentos à sua volta. Pela primeira vez em anos, sentiu que sua vida estava completa, sua família honrada, seu legado assegurado e um mundo de possibilidades aberto diante dele. E enquanto o sol nascia sobre a mansão, Marcus compreendeu uma coisa essencial. Ele não era mais apenas um mecânico falido. Ele era Marcus Johnson, herdeiro de uma linhagem poderosa, um estrategista e líder, pronto para construir um futuro digno de seu verdadeiro destino. Algumas semanas após a queda do líder supremo de seus inimigos, Marcus estava no terraço da mansão, observando a cidade despertar sob os raios dourados do sol. O silêncio finalmente havia retornado, mas ele não era mais o mesmo Marcus de antes. Emily estava ao lado dele, com um sorriso cúmplice no rosto. Você fez tudo isso, e mesmo assim permaneceu fiel a si mesmo. Marcus sorriu gentilmente. Sim, mas eu não teria conseguido sem você e Leonard. A mansão, outrora um simples refúgio, era agora um centro estratégico. Marcus usou sua herança não apenas para recuperar o que era seu por direito, mas também para reconstruir sua vida e ajudar aqueles que, como ele, haviam sido esquecidos ou negligenciados. Investiu em programas educacionais, oficinas de capacitação para jovens talentos e iniciativas para proteger famílias vulneráveis de poderes corruptos. Os inimigos caídos de sua família agora estavam sob vigilância, seus segredos expostos. A cidade, que outrora testemunhara inúmeras injustiças, finalmente conhecia o equilíbrio. O poder detido por Marcus não se destinava a dominar, mas a proteger e inspirar. Certa manhã, enquanto Marcus consertava um motor antigo no pátio da mansão, uma lembrança de seus tempos como mecânico, Emily o observava e disse rindo. Quem diria que o mecânico sem um tostão acabaria se tornando um mestre estrategista e um herdeiro respeitado? Marcus ergueu os olhos e sorriu. A vida é cheia de surpresas. Mas o que eu sei agora é que não importa os desafios ou as traições, contanto que você permaneça fiel a si mesmo e lute pelo que é certo, tudo é possível. E enquanto o vento soprava suavemente pelo terraço, Marcus sentiu uma paz que nunca havia conhecido. O passado forjara sua força, o legado de sua mãe o guiara e agora, seu futuro parecia brilhante, poderoso e cheio de promessas. A caravana onde tudo começou pode ter ficado para trás, mas sempre permaneceria em seu coração como um símbolo de suas raízes, de sua coragem e da vida que ele transformará para sempre. Marcus não era mais apenas um sobrevivente. Ele era uma lenda em formação.